A gente conseguiu, no primeiro mês, chegar a R$ 359 de MRR. Eu estou lançando um micro-SaaS novo e eu queria a versão alfa e chamar que a gente tá indicando a gente ainda, sem mesmo a gente... Eu refiz agora no MGM. Você tá próximo das pessoas. Há 2 anos atrás, eu construí um micro-SaaS chamado My Group Metrics. E eu documentei toda essa minha jornada da construção desse meu micro-SaaS, de como foi o processo de ter uma ideia, validar a ideia, conseguir os primeiros clientes, lançar a ideia e faturar R$10 mil ao mês. Tinha sido um sucesso, eram os meus vídeos mais vistos do canal. Mas eu cometi uma gafe durante esse processo e eu acabei mostrando informações confidenciais de alguns clientes meus nesses vídeos. E como não tinha como editar um vídeo que já estava no canal do YouTube, eu tive que retirar os meus vídeos do ar. E aí, por conta desse acontecimento, eu acabei perdendo um pouco o tesão de fazer mais build in public e de continuar construindo mais vídeos da minha jornada, até porque eu já tinha, vamos dizer, jogado, entre aspas, um trabalho fora de 1 ano atrás. Porém, eu decidi agora trazer novamente esses episódios de 2 anos atrás, numa forma de um mini documentário pra vocês, onde eu vou passar por todo o processo de jornada no meu micro-SaaS, e a partir desse vídeo aqui, eu vou voltar a fazer build in public do My Group Metrics. Então, galera, esse vídeo é uma composição antiga de toda a minha jornada de 0 a 10 mil reais de faturamento recorrente, e eu vou começar a gravar vídeos pra vocês sobre como eu cheguei nos 25 e como eu vou dos 25 até os meus 100 mil reais de faturamento recorrente. Espero que vocês curtam a jornada, espero que vocês não liguem pros antigos cenários, são vídeos de 2 anos atrás, mas o conteúdo tá riquíssimo e ele vai dar vários insights pra vocês sobre como construir um micro-SaaS rentável, que fatura desde o primeiro dia, e além de trazer pra vocês vários insights do processo de validação que eu considero fundamentais e uma visão de negócio sólida, tá bom? Espero que vocês curtam esse vídeo tanto quanto eu curti gravando ele, e eu espero que vocês não esqueçam de deixar o like se esse vídeo te ajudar e de se inscrever no canal, beleza? Então, partiu pro vídeo, galera. Vamos curtir a jornada do My Group Metrics. Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Eu sou o Bruno Kamoto e o vídeo de hoje é o meu Build in Public para você. Se você ainda não sabe o que é um Build in Public significa construir em público, ou seja, um movimento da transparência. Inclusive eu vou deixar aqui embaixo na descrição um vídeo explicando para vocês exatamente o que significa Build in Public. Mas de uma forma resumida, eu estou lançando um micro-SaaS novo e eu queria construir ele em público para vocês acompanharem todo o processo de construção desse meu projeto. Nesse projeto eu também estou resolvendo um problema que eu tenho, ou seja, o famoso Scratcher on It. Então, se você curte esse tipo de vídeo, esse meu quarto tipo diferente de vídeo que eu estou testando nos últimos dias, deixa aqui nos comentários aqui o seu feedback ou a sua observação sobre o tema, e se de alguma forma eu te ajudei com o meu conteúdo, não deixa de seguir o canal também, que você me ajuda bastante e me incentiva a continuar fazendo mais vídeos para vocês. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje. Galera, seguinte, dando um contexto para vocês, o que é a minha dor? Da onde surgiu a ideia do nosso micro-SaaS? Basicamente, a comunidade do Telegram que eu administro hoje, ela começou como qualquer comunidade muito pequenininha. E nos meses que foram passando, essa comunidade atingiu um patamar de cerca de 1.000, 1.200 pessoas. Quando ela estava nesse ponto, ela começou a ter problemas de engajamento e as pessoas começaram a deixar de retornar para acompanhar as conversas, porque eram muitas novas mensagens por dia, sem contar que muita gente ficava tirando dúvidas que às vezes não eram nem relacionadas ao tópico do micro-SaaS, e isso fazia com que o volume de mensagens se tornasse muito grande. Eu tenho certeza que você que está vendo esse vídeo se identifica com algum grupo que você participa ou já participou, que é aquele momento na jornada que torna quase impossível de você acompanhar as conversas. Mas é claro que as conversas, como são ricas, é claro que elas continuam com engajamento, mas o desafio de comunidades em WhatsApp e no Telegram é que quanto mais cresce o grupo, menos o engajamento se torna presente dos membros, porque as pessoas vão tendo dificuldade, e é aquele negócio, você tá lá, um dia você acompanha 500 mensagens, no dia seguinte, se um dia você perde, 2 dias você perde, vai chegar num momento que você olhar e falar assim, cara, 1.000 mensagens, e você fica até com preguiça de voltar, e isso fechava a porta para muitos usuários da minha comunidade. Então, baseado nessa dor do engajamento, foi que surgiu a primeira ideia desse micro-SaaS, que é basicamente um bot que pudesse pegar todas aquelas conversas no dia e enviar para os membros
como um resumo de todos os principais tópicos que foram falados, para que os membros pudessem ver e se houvesse algum tópico que lhe chamasse atenção ou lhes interessasse, que eles pudessem retornar ao grupo. Outra coisa também é que na comunidade, como ela é uma comunidade aberta, eu tinha dificuldade de transformar essas pessoas em leads. Tinham muitos membros que não tinham nenhum usuário, porque o Telegram, por exemplo, você não precisa pôr um usuário para acessar uma conta. Então eu precisava saber quem eram essas pessoas, eu precisava entender quem era o meu público. E se eu fizesse esse bot, além de eu fazer esse resumo para as pessoas, eu poderia também captar o e-mail delas para enviar esse resumo privado. Então eu resolvia 2 problemas de uma vez para mim. E aí, o que eu fiz, né? Como todo bom empreendedor não técnico, eu rascunhei essa ideia e fui buscar soluções no mercado. E eu descobri que não tinha nada parecido ou nenhuma solução disponível. E aí que eu fiz uma provocação e dentro da comunidade privada, inclusive fazendo um pequeno jabá, a minha comunidade privada, ela é um grupo de empreendedores que estão construindo um micro SaaS, que já passaram da etapa do MVP ou estão no MVP agora, e é um grupo reservado para quem está nesse momento da jornada lançando ou construindo seu projeto. Então, se você está nesse momento aqui, também considere pular na minha comunidade privada. E aí, voltando para o tema principal, o que eu fiz? Eu já cheguei para esse meu grupo privado e joguei lá dentro, né? Como o perfil das pessoas é muito hands-on, cheguei para a galera e falei, ó, galera, eu tenho essa ideia, quem topa fazer? E aí um membro pegou e levantou a mão e falou, poxa, eu consigo desenvolver uma solução assim. E aí, se iniciou a jornada do nosso MicroSaaS em conjunto. O que eu tô mostrando aqui na tela para vocês, na verdade, é o seguinte. Eu documentei tudo isso aqui que eu vou falar para vocês aqui no vídeo e eu vou deixar isso disponível também nos materiais para você consultar quando você quiser, para você tirar suas dúvidas e tentar replicar até os mesmos passos que eu fiz, beleza? Então, o que eu coloquei aqui? Aqui eu te coloquei uma foto no dia 23 de março, quando eu joguei essa ideia no grupo e o André topou participar e o André falou assim, cara, vai ser muito legal, eu consigo fazer isso. E eu falei, putz, legal, tamo junto. E aí foi quando a gente decidiu montar a nossa hipótese. E a nossa hipótese era o seguinte, um bot que resume conversas no dia a dia e envia para os grupos. Para os donos do grupo, isso aumenta o engajamento dos membros e, consecutivamente, a retenção, gerando uma proposta de valor muito forte para quem administra grupos de WhatsApp ou de Telegram. Já para os membros, eles não precisariam ler 400 a 500 mensagens por dia, eles podem receber uma mensagem no privado. Então, dadas essas duas propostas de valor em que ambos saíam ganhando, a gente falou, cara, como a gente ganha dinheiro? E aí que a gente teve a ideia de pegar e falar assim, olha, a gente vai cobrar R$5 de todo mundo que quiser receber no privado. Então, a ideia inicial era assim, ó, você quer ler um resumo, você entra no grupo e todo dia, 6 em ponto, o resumo vai estar lá. E você pode ler o resumo e voltar algumas mensagens atrás, procurando o assunto que te interessou. Se você participa de um grupo ou muitos grupos e você deseja receber no privado, você paga R$5 e você recebe no privado. E aí, fazendo aqui um rápido comentário sobre uma tese pessoal minha do porquê eu decidi fazer esse MicroSaaS, só para vocês terem um contexto. A minha ideia é ter um portfólio de MicroSaaS e diversificar a minha renda com vários produtos. Então, para eu investir tempo num projeto, ele tem que passar por alguns filtros. O primeiro filtro é, o produto pode se vender sozinho? Ou seja, eu preciso de um vendedor, eu preciso investir em canais, vai ser orgânico, vai ser pago. Ou seja, grandes empresas não dá para você vender sozinho, precisa ter um ciclo de venda. Então, se o produto puder se vender sozinho, ou seja, né, na modalidade PLG, faz sentido? O segundo filtro que eu tenho é, esse produto ele demanda muito suporte ou manutenção? É um produto que eu consigo replicar ele em alto volume sem aumentar a carga por trás dos bastidores de suporte? O terceiro filtro é, esse produto ele tem um ticket médio alto? Ou seja, é um produto que eu vou vender por R$5 ou é um produto que eu vou vender por 500? O quarto filtro que eu faço para identificar se eu vou investir num produto ou não é se esse produto ele é nichado. Quanto mais nichado e menos concorrência tem nesse nicho, mais atrativo ele passa a ser para mim. E o segundo ponto é, esse produto, ele é um produto que eu consigo replicar ele para outros nichos, para outras verticais? Ou seja, se eu lançar esse produto agora, eu consigo copiar a base dele e talvez construir outros MicroSaaS e outras vertentes? E alguns outros filtros que eu não vou entrar tanto em detalhe. Mas esses primeiros 5 filtros, esse produto passou. E aí foi que eu vi uma grande oportunidade, porque eu poderia replicar esse produto também para vários outros segmentos, como por exemplo, outras plataformas, tipo Circle, tipo Slack, tipo Discord. E então o produto faz muito sentido e resolve o problema de muita gente. E aí que a gente começou a desenvolver esse produto. E, de novo, né, a ideia era público-alvo de todo mundo que participava no WhatsApp ou no Telegram. E olha só que interessante. Como é um produto de WhatsApp, produtos de WhatsApp eles não precisam tanto de landing page ou de coisas robustas, porque o WhatsApp ele é utilizado
praticamente por todo mundo no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Mas o WhatsApp, no Brasil, ele é uma ferramenta usada demais em todos os comércios, em pequenas empresas, em grandes empresas, por todo mundo. E então a minha tese foi a seguinte, cara, se o WhatsApp já é uma ferramenta amplamente utilizada, provavelmente esse bot ele vai ter um coeficiente viral, porque uma pessoa dentro de um grupo vai ver esse bot e vai falar, pô, eu também quero pôr isso em outros grupos para resumir a mensagem de outros grupos. E provavelmente as pessoas vão compartilhar e isso vai viralizar de certa forma. E a gente desenhou essa primeira tese baseada nesse coeficiente viral. Então, de uma forma bem resumida, a pessoa ela adicionava o bot no grupo e o bot, toda vez que ele enviava o resumo da conversa, ele mostrava uma mensagem no final falando assim, ó, você quer receber no privado? Me manda uma mensagem no privado. E quando a pessoa mandava uma mensagem, ela recebia um link do Stripe para pagar, para habilitar para ela receber as coisas no privado. Então, o modelo de negócio foi muito simples de validar e muito fácil de fazer. E o que a gente fez para validar? A gente lançou o bot nu e cru, a gente inventou um nome para ele chamado ByteTalk e a gente decidiu testar se esse efeito viral faria sentido. Em um mês, olha o que a gente conseguiu. A gente chegou em 280 grupos no WhatsApp, sendo que o bot foi lançado em 9 grupos. A gente resumia 8 mil mensagens por dia, foram mais de 200 mil mensagens resumidas. E o crescimento de clientes pagantes, infelizmente, não foi proporcional ao número de leads, e a gente chegou a faturar R$300 totalmente no boca a boca. O problema é que além do crescimento não acompanhar, né, o volume de pagantes, ou seja, a conversão ser muito baixa, o custo não parava de aumentar. E resumir tantas mensagens por dia, isso fazia com que nossa infraestrutura sobrecarregasse e o nosso custo aumentava também. Então a gente tinha o custo da inteligência artificial e a gente tinha o custo da infraestrutura para mandar tanto resumo de mensagem para tantas pessoas. E aí que a gente chegou à conclusão que o bot cresceu rápido demais, mas em muitos grupos aleatórios que não viam valor na nossa solução, como futebol, grupos de carro, grupos de amigo, que no final do dia é uma solução que as pessoas não pagariam R$5 para receber no telefone, no seu WhatsApp. E aqui são algumas fotos que eu coloquei do bot funcionando, por exemplo, dele cobrando R$5 de uma pessoa. E aqui é uma foto do bot enviando o resumo no privado de um grupo, por exemplo, que eu assino, que é um grupo de notícias de startup. E o mais legal de tudo é que a gente conseguiu, no primeiro mês, chegar a R$359 de MRR no nosso MVP, sem gastar muito e de uma forma totalmente orgânica, ou seja, self-service, ela cresceu no boca a boca, né? E aí o que a gente fez? Quando a gente viu que a gente não ia conseguir se focar nas pessoas físicas, a gente tentou mudar a proposta de valor pro lado do criador da comunidade e que a gente decidiu então cobrar o dono dos grupos, né? E como a gente não tinha benchmarks de preço, a gente fez uma logística reversa nos custos e no pior cenário a gente colocou uma margem em cima. Então a gente decidiu cobrar entre R$39 e R$49 por grupo, dependendo da quantidade de mensagens ou de membros trocados dentro desse grupo. E a conclusão que a gente chegou é que mesmo vendendo assinaturas, a gente viu que as pessoas ainda não viam tanto valor para pagar pelo bot. Mas o que a gente viu é que várias pessoas começaram a sugerir funcionalidades que mudariam a vida dela. E quando a gente diz mudariam, é que as pessoas chegavam e falavam, cara, se você fizesse isso, vai mudar a minha vida. Exatamente com essas palavras. E aí que a gente viu também que dava para pegar e construir um produto com um ticket muito maior se a gente implementasse alguma dessas funcionalidades. E aí que eu considero uma validação de sucesso, porque o meu objetivo junto com o André nesse primeiro modelo não era ganhar grana, mas era testar se o produto ele viralizava e se ele tinha um crescimento exponencial, era testar o valor que gerava para as pessoas e para a gente, no meio de todo esse ruído que ele gerou, de todos esses grupos e mensagens, era para a gente ver qual nicho dentro desses vários nichos que ele se espalhou faria mais sentido para a gente testar outras hipóteses. Então foi um sucesso, porque a gente conseguiu atingir uma diversidade incrível de grupos no WhatsApp e a gente começou a ver alguns nichos que viam muito valor na nossa ferramenta, que não só viam valor, mas que vinham falar pra gente, que queriam feedback, que pagavam os R$49 por mês, e essas pessoas eram o nosso grande objetivo. Lição aprendida, a gente foi para a etapa 2 do processo de validação, para nossa segunda hipótese nesse momento. E a segunda hipótese foi que a gente voltou para casa e a gente decidiu começar a entrevistar as pessoas que começavam a sugerir essas funcionalidades e que pagavam os R$39 por mês. Porque um cliente de verdade, um cliente que você tem que escutar, é o cliente que tem a dor. Que ele tem a dor tão grande que ele está disposto a pagar para você, ou no caso, pagou para ter esse problema resolvido. E um ponto de atenção aqui nessa fala é que a gente, todo momento da validação em diante, a gente sempre cobrou.
E é muito importante você cobrar para vocês identificarem quem são as pessoas que realmente veem valor nessa solução. O que a gente fez foi o seguinte: a gente desenhou então uma hipótese de construir para os donos de comunidade um painel onde o bot extraísse tudo o que aconteceu naquele grupo e transformasse isso em dados para esses membros da comunidade. O escopo do nosso MVP se resumiu em 7 grandes pontos. Resumiu os principais tópicos conversados, mostrar os membros mais engajados do grupo e os menos engajados para que as pessoas premiassem os mais engajados ou tentassem recuperar os menos engajados, os assuntos mais quentes, qual é o sentimento do grupo, ou seja, analisar de todas as conversas um sentimento geral e dar uma prévia para as pessoas, quantidade de mensagens trocadas por dia, acesso a links, que as pessoas falavam que as pessoas mandavam tantos links, tantas ferramentas que era difícil você acompanhar e mapear todos, e um histórico de 30 dias com todos esses resumos. Então, o que a gente fez? A gente pegou essas 7 funcionalidades, o André passou 2 a 3 semanas construindo MVP e a gente lançou o My Group Metrics. A gente mudou o nome da ferramenta do ByteTalk para My Group Metrics. O bot ainda continua lá, resumindo a conversa e gerando valor para os membros. E esse é o limite que ele chega de proposta de valor, porque a gente entendeu que não dá mais muito além do que continuar só gerando esses resumos e talvez mandar no privado para a galera. Mas para o dono do grupo, a gente consegue pegar e mostrar para ele muito mais informação. Então, aqui como vocês podem ver minha tela, eu estou mostrando aqui quantos usuários estiveram ativos ontem, nos últimos 7 dias e no total. Quantas mensagens enviadas e mensagens enviadas no total também. E aí, aqui que começa o ouro para os donos de comunidade. A gente consegue mostrar para as pessoas quantos usuários engajaram nos últimos dias. A gente consegue mostrar quais são os principais tópicos e, além disso, qual é o sentimento desse tópico. Então, no caso, por exemplo, a gente coloca do lado da mensagem aqui o sentimento da conversa. E, pós-MVP, a gente planeja colocar um sentimento geral, onde as pessoas podem ver um sentimento geral do grupo, porque como dono de comunidade é muito importante eu saber se a minha comunidade tá feliz, tá bem, e ter um sentimento através de conversas é uma baita de uma funcionalidade que eu vejo muito valor sendo gerado. E aqui embaixo você consegue ver também os tópicos gerados nas conversas nos outros dias. E isso se tornou uma ferramenta muito importante, além dos links aqui que são compartilhados no grupo, para que vocês ou para que os donos de comunidade não perdessem mais nada que acontecia no seu grupo. E aí foi que a gente lançou a versão alfa. E o que é a versão alfa? É um dashboard nu e cru, que nem ele tá aí, tudo feito de uma forma bem simples e robusta, né? E o que a gente precisa descobrir nessa versão alfa é se os dados gerados pelo nosso dashboard são de alta qualidade, fidelidade e se eles são confiáveis, né? Porque no final do dia, o nosso bot tá pegando vários grupos e tópicos de mensagens aleatórias e transformando isso num resumo. E ele se manter fidedigno é muito importante pra gente, pra identificar se a gente tá indo pra direção certa ou não. Então, o que a gente fez foi pegar essas pessoas que deram os melhores feedbacks e convidar elas para um grupo de WhatsApp. Eu falo muito disso aqui nos vídeos, que você tem que se aproximar muito dessa galera, desses seus primeiros users, né, desses early users, e, cara, colar neles, na jugular deles e não soltar mais. E no caso, o que a gente fez foi chamar essas pessoas aqui, construir um dash bem simples, a gente montou uma apresentação no Canva e a gente começou a trazer o beta testers e a gente montou um grupo no WhatsApp para fazer um onboarding, ou seja, um grupo para receber as pessoas que vinham de indicação ou que se cadastravam para fazer um teste e as pessoas que estavam dentro usando a ferramenta para elas passarem feedbacks e tudo mais. Então, mostrando para vocês aqui de uma forma bem simples, qual foi a minha estratégia? Em vez de fazer landing page ou qualquer coisa, a gente simplesmente montou uma apresentaçãozinha explicando qual que é a dor, a introdução da ferramenta, o que a gente quer resolver, né? O valor que gera para os membros, o valor que gera para a comunidade, umas fotos, que nem eu mostrei para vocês do painel, e o que a gente espera na versão alfa, o que a gente espera na versão beta e como que a pessoa pode fazer para participar. Então, basicamente, ela acessa esse link e ela cai num formulário. Por que um formulário? Porque através desse formulário a gente consegue fazer perguntas para as pessoas, que é para entender como elas resolvem o problema delas atualmente. E eu falo muito disso também nos meus vídeos, quão importante é você entender a jornada dos seus usuários, de como eles fazem para resolver os problemas deles ou como eles fazem para tentar, de alguma forma, contornar essa situação que eles estão. Então aqui a gente criou esse link aqui bem simples para as pessoas acessarem e elas verem quem são os criadores aqui, para elas tirarem dúvidas com a gente, então elas caem nesse grupo de dúvidas e onboard, e para elas participarem da versão alfa. E ao clicar aqui, basicamente o que a gente pede aqui? A gente tenta descobrir quais são as plataformas que estão a comunidade das pessoas, quantos membros mais ou menos estão nesse aqui, se essa pessoa tem grupo pago ou não, quantas comunidades essa faz a gestão, qual que é o maior desafio de comunidade
comunidades, como ela faz a gestão das métricas, como você faz atualmente para medir engajamento dos conteúdos relevantes, quais são as principais métricas que você gostaria de saber e quais são as informações mais importantes no dia a dia que você precisa saber. Então, quando a gente faz essas perguntas, a gente consegue basicamente fazer duas coisas aqui. A primeira é entender como a pessoa resolve esses problemas no dia a dia dela, e isso é muito importante. E a gente também deixa uma leve provocação, entre aspas, quando a pessoa vai responder e ela percebe que ela não faz gestão do conteúdo, não faz gestão das métricas, o que é 90% dos casos, a pessoa pensa, poxa, tá aí uma solução de um software que vai resolver meus problemas. E isso ela já entra pensando e criando essa expectativa dentro do nosso produto. E uma vez que a gente mapeia essas informações, fica muito mais fácil da gente priorizar quem são realmente os early users que vão colar ali e vão participar, porque eles têm essa dor e eles realmente precisam dessa ferramenta. Então, galera, esse aqui é o nosso MicroSaaS, o nosso My Group Metrics, e eu deixei aqui informações, né? Aqui é nosso primeiro early user usando a ferramenta, e ele basicamente disse assim: cara, que painel vocês me estão entregando ouro em gestão de comunidade. E esse foi o primeiro usuário que testou o nosso MVP. Então eu deixei aqui para vocês, né? O que a gente pretende fazer nos próximos passos, né? A gente pretende então aqui na versão alfa juntar o máximo de feedbacks possível. A gente vai lançar uma versão alfa por R$ 99,00, a versão beta por R$ 179 e a live vai por R$ 299. Nessa versão alfa, a coisa mais importante pra gente é medir a experiência dos usuários e a qualidade das informações geradas. E na versão beta, a gente pretende melhorar a UI e a UX, fazer uma landing page, automatizar um pouco os processos, porque hoje é tudo na mão, exceto os resumos e, enfim, o core business, né? E na versão Go Live, a gente quer não só lançar ela em canais, e a gente vai testar muito canal pago e networking, como a gente também vai lançar ela em internacional e eu vou lançar ela no Product Hunt. Então, tudo isso que eu tô falando pra vocês, a gente fez em um espaço de tempo de 2 a 3 meses mais ou menos, mas esses testes que a gente mudou o ByteTalk do bot para construir esse dashboard e todas essas conclusões que a gente chegou foi em um pouco menos de um mês ou em algumas semanas. E a lição que eu deixo para vocês nesse primeiro vídeo do nosso MicroSaaS é a importância de vocês conversarem com as pessoas, e a mensagem do MVP é que o produto não importa. O que importa é você lançar alguma coisa e no meio de ruído e de poluição que acaba gerando nesse início, é você saber filtrar e identificar o que realmente são informações úteis para você usar no seu produto. Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Eu sou o Bruno Kamoto e se você ainda não conhece o meu canal, eu falo exclusivamente sobre MicroSaaS, sobre micro private equity, sobre como construir um MicroSaaS, como validar uma ideia. Enfim, eu te dou todo o conhecimento em insumo para você saber como lançar o seu MicroSaaS ou entender o conceito de um MicroSaaS, né? Se você faz parte dos 40% que assiste o meu canal e não se inscreve, clica aqui para se inscrever porque você vai me ajudar bastante, além de você ficar sempre por dentro dos vídeos que eu vou lançar. Galera, o vídeo de hoje é um vídeo super bacana e é o episódio número 2 da série de Construindo o meu MicroSaaS ao vivo. Se você ainda não conhece o nosso MicroSaaS, o nosso MicroSaaS se chama MGM, ou My Group Metrics, e a nossa ferramenta, minha junto com o André Prado, ela é uma ferramenta que ela serve como Data Analytics para grupos de WhatsApp, ou seja, a gente consegue pegar todas as informações que acontecem dentro de um grupo de WhatsApp e transformar isso em dados para que o dono do grupo consiga ter uma visualização dos dados de engajamento, de assuntos, de links, enfim, de várias informações que são compartilhadas e que acontecem nos seus grupos, né? No episódio passado, eu apresentei para vocês todo o processo de como foi a parte de ideação do produto, né? Se você não viu o primeiro episódio, eu recomendo que você volte e assiste esse episódio e eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês assistirem. O vídeo, quando eu apresentei para vocês, eu falei sobre como surgiu a dor, qual que era a ideia inicial, como que eu achei um parceiro, qual que era a hipótese do negócio, né? Então, qual que é o problema que a gente buscava resolver para os donos dos grupos, para os membros do grupo, quem que a gente pressupôs que era o nosso público-alvo, o que faria o nosso MVP, né? Na verdade, não é nem um MVP, era um beta do MVP, né? Eu expliquei para vocês num vídeo bem bacana, então, todo esse processo de ideação. No vídeo de hoje, eu quero falar para vocês sobre validação e MVP. E eu quero trazer algumas dicas também que tem dado super certo, que a gente está aplicando para o nosso projeto, que talvez possa te ajudar e te inspirar a você aplicar para o seu MicroSaaS também, beleza? Então, bora pro vídeo de hoje.
Seguinte, turma, vou falar para vocês sobre a versão alfa, que é como a gente está chamando o nosso MVP. Então, no episódio passado, a gente tinha um desafio muito grande, que era entender, quando o nosso MicroSaaS viralizou nos grupos de WhatsApp, quem que era realmente o nosso público-alvo, né? Ou ICP, como é chamado, que significa Ideal Customer Profile. Dando um contexto, o nosso bot viralizou de 3 grupos para 280. E esses grupos, eles tinham uma variedade muito grande de assuntos e segmentos. A gente tinha grupos de futebol, grupos de carro, grupos de startup, grupos familiares, e a gente tinha muita dificuldade de entender qual que era a nossa proposta de valor e para quem que era. E a estratégia que a gente aplicou para a gente conseguir entender o nosso público foi que a gente começou a cobrar R$5 para essa pessoa receber um resumo do grupo, também por mensagem privada. E a gente sabia que as pessoas que pagassem R$5 seriam as pessoas que mais veriam valor na nossa ferramenta. Bom, contexto dado, depois que a gente pegou todos os usuários pagantes e começou a separar o joio do trigo, a gente entendeu uma possível dor ou uma hipótese de quem era o nosso público-alvo. E a gente fez o seguinte, né? A gente pegou essas pessoas e começou a conversar com elas. A gente mandava mensagem, perguntava se a gente podia conversar com elas e começamos a entrevistar essas pessoas que pagavam, porque a gente sabia que a proposta de valor fazia muito sentido para essa pessoa se ela estava disposta a pagar, por menor que fosse esse valor, né? Que no caso foi R$5 que a gente cobrava. Então, depois que a gente passou por todo esse processo de entrevistas, a gente chegou a uma segunda hipótese e ao início da construção de fato de um MVP. Então, o que a gente fez no nosso MVP? Nosso MVP, que a gente chamou de versão alfa, foi onde a gente passou umas 2 ou 3 semanas construindo, né, essa nova hipótese desse nosso MicroSaaS, que ele era um bot que resumia grupos de WhatsApp e ele estava passando também a ser um SaaS, onde a pessoa pudesse analisar as métricas do grupo. E o que a gente fez é que a gente desenhou uma hipótese, um escopo desse MVP e quais seriam as principais features que as pessoas nas entrevistas comentaram que seria muito importante para elas. A partir dessas entrevistas, a gente também construiu hipóteses de público-alvo ou hipóteses de personas. Então, o que a gente imaginou? Que infoprodutores e donos de comunidade, principalmente comunidades pagas, veriam muito valor, porque para eles é muito importante saber como é o engajamento e, inclusive, poderia ajudar eles a vender mais se eles tivessem controle dos tipos de conteúdos e dos tipos de tópicos que os membros mais engajam no grupo deles. Dado esse cenário, o que a gente fez foi lançar essa versão alfa e chamar esse pessoal para fazer parte dessa versão, né? E aí começou todos os feedbacks aqui dos membros e tudo mais. E isso aqui eu já passei de novo no meu vídeo da semana passada. Mas eu tava aproveitando só para dar um contexto e te ajudar a lembrar do que foi feito até agora. Bom, iniciando então o episódio 2, exatamente agora, o que nós estamos fazendo e o que a gente aprendeu nesse processo que pode servir para você também aplicar para o seu. Aqui eu coloquei um overview das principais coisas que nós assumimos para construir nessa versão aqui, né, nessa versão alfa, vamos dizer, parte 2. Primeira coisa é que a gente precisava ter certeza que a qualidade das informações que estavam sendo geradas eram umas informações ricas e eram informações confiáveis, porque no final do dia, dados precisam ser confiáveis, precisa existir essa confiabilidade, né? O foco, né, do nosso MVP alfa é, além de validar a qualidade dos dados gerados, a gente também, desde sempre, está cobrando as pessoas. Então, o que a gente fez foi chamar as pessoas para participar, mas sempre deixando claro que essa versão alfa vai ser cobrada, mas que a gente vai cobrar um valor muito inferior ao valor do lançamento, né? Porque daí você não cria a expectativa de que a pessoa vai usar um produto de graça para sempre. E isso também ajuda a separar um pouco as pessoas que realmente querem testar das pessoas que estão lá só por curiosidade. Outra coisa que a gente fez foi criar um grupo no WhatsApp com mais ou menos 20 beta testers para ir passando feedbacks e sugestões. E nós aproveitamos também nessa parte 2 dessa versão alfa para entender de fato a nossa proposta de valor. Porque como eu falo nos meus conteúdos e nos meus vídeos, proposta de valor é um dos pontos mais importantes para você construir o seu MicroSaaS. Porque nada adianta você construir um projeto que resolve um problema para você, mas não gera valor para outras pessoas de verdade. Por isso que foi muito importante a gente tomar algumas semanas para a gente mapear realmente aonde está o valor que nós estamos propondo para o nosso público-alvo. Outra coisa que a gente fez foi melhorar e entender com mais precisão quem que é o nosso ICP ideal, né? O nosso público-alvo. E a gente percebeu que o nosso público-alvo, de novo, ficou dentro daquela persona, daquela tese inicial que a gente fez. E fazendo um parênteses rápido, por isso que é muito importante, antes de você fazer qualquer coisa, você desenhar as suas hipóteses e não esquecer de incluir a hipótese de quem é o seu possível público-alvo. Porque se você construir um produto muito topo de funil, muito genérico,
genérico. Por exemplo, um CRM serve para qualquer empresa, para qualquer vertical. Então fica muito difícil você descobrir quem realmente tem uma dor, sendo que você construiu um produto que poderia vender para o mercado inteiro. Isso vai te tomar muito tempo. Por isso que é muito importante você desenhar uma hipótese de quem é a sua persona, o seu ICP. Bom, voltando para cá, o que a gente percebeu é que engajamento e retenção seriam as propostas de valores. E aí eu vou explicar para vocês melhor aqui no vídeo. Como que foi, né, essa parte de validação de proposta de valor? Na nossa cabeça, quando a gente fala de grupos de infoprodutores ou grupos de pagos, né, onde são comunidades monetizadas, o que as pessoas veriam valor seria ou ter uma ferramenta que ajude essa pessoa a vender mais, ou ter uma ferramenta que ajude essa pessoa a reter mais os membros do seu grupo, né? Manter esse engajamento aquecido. E o que a gente fez foi que a gente entrevistou a galera e a gente percebeu que à medida que esses early users iam entrando no grupo de WhatsApp, eles iam comentando sobre a importância que é entender quais usuários estavam engajados, há quantos dias ele entrava no grupo ou não entrava, se ele curtia as mensagens, curtia, porque as pessoas diziam que para elas a coisa mais importante de todas é saber o comportamento dos membros do grupo, porque as pessoas, se um usuário desengaja e ele faz parte de uma comunidade paga, provavelmente esse cara vai dar churn. Então a gente começou a ver muitos sinais de que retenção é muito mais importante do que aquisição, e aí que a gente começou a se focar exclusivamente. E isso é muito importante na nossa jornada porque fez com que a gente focasse o roadmap inteiro de construção de funcionalidades nesse único pilar, que é o pilar de engajamento e retenção. E seguindo aqui, né, então o que a gente fez? A gente começou a publicar funcionalidades baseadas nos feedbacks dos usuários, e aqui eu deixo um exemplo para vocês de uma funcionalidade, por exemplo, para ajudar as pessoas na retenção. E com o tempo, esse grupo ele começou a trazer várias sugestões de funcionalidades, e o mais legal de tudo é que esse processo ele é um processo lento, né? Então por que é legal? Porque você pode ir pegando os feedbacks, você pode ir amadurecendo as ideias, trabalhando, você pode jogar no grupo que você tá, e as pessoas vão pegar esse feedback que um usuário deu e outras pessoas vão comentar e falar, pô, isso é legal, isso não é. Então, esse tempo que toma, ele é muito importante porque agora pode ser visto como talvez uma perda de tempo, mas no médio e longo prazo isso vai te poupar muito esforço, principalmente te economizar se você errasse a direção e tivesse que voltar para ir para outro lado. Então, é muito importante essa etapa, né? E uma das vantagens da gente também montar um grupo com esses early users é que muitas vezes a ideia de um membro pode ativar um gatilho que traz novas ideias para outros membros, né? Então aqui eu mostro para vocês, por exemplo, um early user que ele dá um feedback aqui e no caso, começa a engajar outra pessoa, que no caso tem um segundo membro engajando, de como essa funcionalidade geraria valor para ele também. Por isso é muito importante que você tenha um grupo de WhatsApp para você colocar esse público lá dentro, porque se é um público qualificado, é um ICP que você imaginou que fosse, essas pessoas vão começar a engajar entre elas e elas todas vão trabalhar em cima de novas sugestões, novos feedbacks com você. E o processo, né, que a gente fez, a gente separou em 2 grupos, né? Um grupo de onboarding e ele era feito manualmente, e um grupo era de suporte que a gente usava ele só para divulgar o roadmap e novas funcionalidades. Mas você me pergunta, pô Bruno, por que você separou em 2 grupos? Porque um grupo ele é para tirar dúvidas sobre a ferramenta, sobre dúvidas do que ela faz, quanto que ela custa, e nesse grupo de onboarding a gente podia separar quem eram curiosos, quem estavam lá só para poluir e trazer talvez um pouco de ruído para o que a gente está fazendo, e o grupo de suporte era o pessoal que realmente a gente viu que era o nosso ICP e a gente levou eles para um grupo apartado, e a gente usa esse grupo para engajar essas pessoas, para elas gerarem esses feedbacks para a gente. E a forma como a gente faz esse engajamento é publicando roadmap e as novas funcionalidades que nós estamos fazendo. E baseado nessas postagens que a gente faz quase diariamente, faz com que os membros engajem sempre, e por isso a gente fez 2 grupos, né? Outro ponto que também é relevante na construção de grupos de WhatsApp é que te poupa de ficar tentando adivinhar o que faz sentido para os seus usuários ou não, ou te ajuda a matar hipóteses que você tinha que talvez não fossem prioridade para esse momento do seu MVP. Então, para concluir aqui o vídeo de hoje, que é um vídeo um pouco mais curto, o que eu quero deixar de lições aprendidas aqui que são muito importantes para você. Primeira grande lição aprendida: tenha muito claro uma hipótese de quem é o seu público-alvo antes de você lançar o seu MVP para o mercado. Segunda grande lição aprendida é: saiba qual é a proposta de valor para esse público-alvo. Se você quer ajudar essa pessoa a ganhar mais dinheiro, a economizar tempo, ou no nosso caso, a retenção, que a gente faz com que os donos não percam
assinaturas, ou seja, que economizem dinheiro nesse processo. O terceiro ponto é os grupos de WhatsApp, né? Por que é importante você separar esses grupos e por que é importante você manter um grupo e pôr todo mundo lá dentro? Porque as pessoas engajam, elas te dão feedback e vira um ciclo, né? Onde uma pessoa comenta, outras engajam, todo mundo comenta e isso fica muito bom. E é claro, a minha recomendação é que você sempre limite esse grupo, né? Não coloque muita gente, porque senão fica uma bagunça, né? E o quarto ponto é a importância da transparência de vocês fazerem esse roadmap para vocês irem mostrando para os usuários e eles irem opinando no que eles acham que faz sentido e o que não faz. E isso foi muito importante na nossa jornada. Então eu quero deixar para vocês essas 4 lições aprendidas e que esse vídeo aqui seja muito útil também para sua jornada inicial do seu micro SaaS. Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Eu sou o Bruno Camoto e o episódio de hoje é o terceiro episódio da série do Building Public do MGM, meu e do meu amigo André Prado. Uma curiosidade para vocês que estão começando a ver o vídeo agora é a seguinte: a gente tinha 40 beta testers e quando a gente lançou o Go-to-Market, a gente colocou o preço e falou, galera, agora vocês podem comprar e tá todo mundo com trial. Olha que curioso, os primeiros clientes que assinaram a nossa ferramenta não foram nenhum desses 40 beta testers. Eu fiquei extremamente curioso, né, o porquê isso aconteceu, e eu vou contar para vocês o que mais a gente aprendeu e mais algumas outras curiosidades do MGM. Então fica ligado no episódio de hoje que ele tá super legal, beleza? Galera, então vamos lá. Deixa eu contar pra vocês, fazer um recapítulo do que a gente fez aqui nos últimos tempos, né? Então a primeira coisa que a gente fez foi criar 3 versões de lançamento, né? Então a gente criou a versão alpha, a versão beta e a Go Live, né? A versão alpha, que é a versão que a gente veio testando até recentemente, era uma versão estreitamente focada em descobrir proposta de valor, descobrir público-alvo, descobrir para qual nicho fazia mais sentido, descobrir as informações necessárias que a gente tem que ter pra gente fazer o lançamento do nosso MVP. E logo na sequência, quando a gente começou a ter uma clareza de quem é o nosso público-alvo, qual que é o valor que eles viam na ferramenta, a gente começou a criar várias teorias sobre quanto eles pagariam, quanto que realmente essa dor dói nas pessoas, né? E aí a gente começou a fazer essa série de estudos, entrevistas e tudo mais. E no último episódio, eu gravei para vocês um pouco do que a gente aprendeu, né? Naquele processo de onboarding, de suporte, e a gente veio também nesse período refinando muito a questão dos dados. No final das contas, quando a gente tem uma ferramenta de dados, as pessoas precisam ter confiança de que aqueles dados que a gente está gerando são dados de verdade, que eles podem confiar, né? São dados confiáveis, né? E a gente veio fazendo várias pequenas mudanças, né? Ou pequenos ajustes por trás dos bastidores, debaixo do capô do nosso MicroSaaS também. E o que a gente chegou de conclusão logo depois que a gente lançou o preço, né? Quando a gente lançou a precificação, a gente escutou muitos feedbacks dos membros falando, poxa, mas tá muito caro, poxa, na situação que eu tô hoje, eu ainda não monetizo, fica difícil e tal. Então a gente começou a escutar, né? E baseado nos feedbacks que a gente recebeu, nós também viemos ajustando o pricing, fazendo alguns outros ajustes também por debaixo do capô do nosso carro. Então, galera, eu quero falar para vocês no episódio de hoje o que a gente fez recentemente entre o episódio 2 e 3 e aonde que nós estamos hoje, o que a gente aprendeu, aonde que estão os desafios, né? Então, a primeira coisa que a gente fez na versão alpha foi identificar e melhorar, né, esses ajustes e otimizar todos esses pontos que eu citei. Agora, nós estamos oficialmente migrando da versão alpha para a versão beta, ou seja, nós estamos fazendo esses 3 lançamentos justamente para a gente entender aonde que a gente pode melhorar ou não. Na versão beta, o que nós fizemos de diferente agora? Primeira coisa é que a gente fez uma landing page, que até então a gente operava sem landing page nenhuma. A segunda coisa que a gente fez foi descobrir como que a gente poderia fazer com que o nosso usuário chegasse o mais rápido possível na proposta de valor ou no aha moment, que eu falo tanto nos meus vídeos aqui, que inclusive eu vou deixar um vídeo aqui embaixo explicando exatamente sobre o que é e como é importante isso para o seu MicroSaaS. E o que a gente foi fazendo em paralelo também foi refinando cada vez mais o nosso público-alvo, porque é uma coisa que eu falo sempre e é uma verdade quase que absoluta, é que um MicroSaaS ele tem que ser muito nichado. E como a gente tem uma ferramenta de Data Analytics para o WhatsApp e a gente mora num país onde 200 milhões de pessoas têm um smartphone, têm um WhatsApp, a gente tem que sempre estar refinando qual nicho e qual ICP vê realmente o valor da nossa ferramenta. E aí, depois que a gente fez essa landing page e a gente lançou o nosso sistema de precificação, colhemos esses feedbacks, e o que a gente fez
fez nesse meio tempo foi o seguinte, ó. A gente colocou aqui o billing dos nossos clientes, né? E a gente fez de uma maneira bem manual mesmo. A gente chegou pros caras e falou assim, ó, galera, pegamos os feedbacks dos valores, porque o nosso primeiro plano, ele ia começar por R$199. E aí a gente pegou os feedbacks e falou, ó, pessoal, nosso primeiro plano com só o bot vai custar R$39 por mês. Do bot mais o Analytics 99, 179 para 1.000 membros, 299 até 2.000 membros. E assim, como vocês podem ver na minha tela, foi uma coisa muito informal. Literalmente, a gente fez um WhatsApp com links do Stripe e a gente migrou todas as contas que estavam ativas no nosso sistema para esse trial de 5 dias e a gente mandou esse link para as pessoas por e-mail e por WhatsApp. A segunda coisa, e aí que veio a curiosidade, é que durante esse período que as pessoas foram usando o trial e aí realmente teve um alto engajamento no grupo, porque quando a gente fala que vai começar a cobrar, as pessoas realmente falam, opa, será que eu vou precisar pagar? Será que eu vejo valor o suficiente para pagar? Então a gente viu que muitos usuários começaram a usar de verdade, começaram a engajar, começaram a tirar muitas dúvidas nesse meio do caminho. E aí uma coisa que, assim, foi super curioso, é que com o trial ligado, a gente começou a ver algumas assinaturas acontecerem. E quando a gente foi cruzar essas assinaturas com a nossa base de beta testers, a gente viu que não era nenhum dos membros que estavam testando a ferramenta. E aí foi que rolou uma super curiosidade. A gente falou, pô, mas o pessoal tá indicando a gente ainda, sem mesmo a gente ainda ter nenhuma landing page sequer. E o primeiro cliente que veio, ele foi um cliente que ele veio de uma indicação de um usuário que não é nem beta tester da nossa ferramenta. Olha que coisa louca. Bom, moral da história, eu e o André, a gente ficou super feliz, que eu mostrando essa foto aqui pra vocês, né? E inclusive eu recomendo que vocês não esqueçam de celebrar as pequenas conquistas, porque elas são muito importantes, né, na nossa jornada, durante todo o período de jornada. E na sequência, o que a gente fez foi lançar uma landing page pelo nosso querido amigo Felipe Raitano, que também é da comunidade de MicroSaaS, e o Felipe fez uma landing page super bacana, e a gente, de vez de lançar no domínio oficial, que é o mygroupmetrics.com, a gente colocou ela num subdomínio chamado getmygroupmetrics.com, porque a ideia realmente é fazer essa mudança, né, de versão alfa para versão beta. Então a gente ainda não quer lançar para o público. Então a gente colocou a landing page nesse domínio, que nem eu tô mostrando para vocês, e aí a landing page, a gente divulgou ela em vários lugares da comunidade MicroSaaS para pegar feedbacks sobre os textos, sobre a redação, sobre o copy no geral, né? E foi super legal, que nem eu mostro para vocês aqui. A gente postou dentro do nosso fórum e a gente recebeu vários feedbacks da galera e foi super bacana a experiência. Landing page construída, o próximo passo que a gente fez foi que a gente pegou essa landing page e lançou para os nossos beta testers para eles darem opinião. Então a gente perguntou, pessoal, tá claro o que a gente faz e como a gente faz essa landing page? E aí o pessoal também, de novo, começou a engajar, começou a participar. Foi uma experiência super legal. Dando continuidade, quero falar para vocês uma outra coisa e um resultado bem bacana de um experimento que eu já tinha feito antes, eu refiz agora no MGM e ele funciona muito bem, que é essa construção do grupo do WhatsApp. Quando a gente traz esses beta testers, esses evangelistas para um grupo de WhatsApp, para a pessoa ela fazer parte, né, ela vestir a camisa de uma ferramenta que você nem tem certeza se ela funciona bem, toda malaca feita, cheia de bug, é porque a pessoa realmente vê muito valor naquilo, ela se sente, né, parte de algo, de um movimento, né? Ela sente que ela tá fazendo parte da construção daquela ferramenta. E uma coisa que aconteceu no nosso grupo é que quando começou a vir essas pessoas de indicação e as pessoas entraram no nosso grupo de suporte, os próprios membros que se tornaram evangelistas da nossa solução, e eles ajudavam essas novas pessoas respondendo dúvidas e tirando até dúvidas e enviando para as pessoas como elas podem contratar e comprar a ferramenta. E se vocês derem uma olhada aqui, achei super legal, né? A gente tem aqui um exemplo aqui do Marco, né? E da Flávia Paulina. E o Marco e a Flávia estavam discutindo, e o Marco tinha várias dúvidas. O Marco, inclusive, é de Portugal. E o Marco falou, pô, gente, tô com algumas dúvidas. E a Flávia foi lá, respondeu dúvidas, mandou áudio para ele, explicou tudo. E isso é incrível. Você ter pessoas engajadas nessa profundidade com um MVP, né, com uma solução ainda paliativa, é uma coisa muito legal, sabe? E é uma experiência que eu já tinha feito com outros projetos e dá super certo. Por isso que é importante a gente manter essa relação próxima com esses early users, né? Eu falo também disso nos meus conteúdos, mas como é importante, né, aqui com a prova viva que eu tô mostrando para vocês, desse engajamento, dessa construção de relacionamento, porque o cliente, né, principalmente os primeiros, não é só o pessoal que paga, mas é o pessoal que também tá te ajudando na construção, tá te dando feedbacks, tipo, é uma galera que eles literalmente se sentem que fazem parte, né, dessa jornada com você. O grupo também faz com que os feedbacks continuem chegando, então a gente começou a receber vários feedbacks, inclusive feedbacks desses novos usuários pagantes, e aí começou a entrar um feedback super bacana.
bacana, que nem eu estou mostrando para vocês, que um usuário falou assim, pô, peraí, por que vocês não pensaram nessa ferramenta para o mundo corporativo? E o legal desses feedbacks nesses grupos de WhatsApp é que todas as pessoas podem interagir com um grupo simultaneamente. Isso significa que a gente consegue avaliar o peso daquela sugestão quando tem muito engajamento em torno dela ou não. E fica aí uma outra dica para vocês também, para vocês entenderem principalmente qual que é as principais funcionalidades que vocês devem incluir nesse seu MVP. Um único ponto de atenção é que se você não tem clareza do seu público-alvo, pode acontecer de ter muitas personas diferentes e segmentos diferentes de usuários no seu WhatsApp. E aí você talvez tenha um pouco de dificuldade de mapear essas funcionalidades, porque cada grupo, né, de persona pode ter uma necessidade diferente, apesar de ser a mesma solução. Cara, os bugs não param. Então, que nem falou aqui, né? A gente ainda tem muitos problemas de bug, né? O usuário comentando que não saiu a newsletter. E curioso, né? Porque eu acabei de citar o Marco, e aí o Marco comprou a ferramenta, testou, e aí já no primeiro dia já teve bug que não saiu, o resumo nos grupos. Mas faz parte da vida, né? Faz parte desses testes. E a gente tem que levar tudo isso na esportiva e tentar ser o mais presente possível para essa galera, porque é isso que importa no começo, né? Ontem mesmo, um dia antes da gravação desse vídeo, um usuário comprou um dos nossos planos mais caros, e aí ele me mandou uma mensagem um dia depois e falou, pô Bruno, mas no meu painel aqui não mostra nada. Ele tirou uma foto, daí eu fui perguntar pro André, falei, pô André, e aí, por que esse cara não tá mostrando? E o André falou, opa, eu não tinha ainda criado uma pequena automação de quando faz upgrade de planos, ele fizesse isso automaticamente, e a gente teve que ir lá fazer manualmente. Ou seja, acontece, entendeu? Uma vez, um empreendedor da nossa comunidade, chamado Paulo, ele me disse o seguinte, que não importa se você vai lançar a ferramenta toda cheia de bug ou não, o que importa é lançar, porque os bugs, tudo isso, você corrige no suporte. Se você tiver um bom suporte, você for proativo e presente para os seus early users, todos esses pequenos problemas que acontecem no lançamento, você resolve pelo suporte. E aí, galera, eu trago uma outra coisa super legal para vocês nesses 5 primeiros dias de trial que a gente fez. A gente bateu R$1.000 de MRR. E cara, como é gostoso os primeiros R$1.000 de faturamento recorrente. Quando você bate o seu primeiro 1K de MRR, é um sentimento gratificante de autorrealização que você realmente está no caminho certo. E uma coisa que eu aprendi, né, indo desse 0 a 1K de MRR, é o como é importante você tá próximo das pessoas, né? É muito mais importante você tá próximo desses early users e tentando descobrir o máximo de informações sobre ele, e entrevistando e cada vez mais nichando mais do que realmente tá construindo funcionalidade ou qualquer coisa. De tudo que eu venho falando na série do Building Public, vocês viram que eu não falei quase nada sobre roadmap ou sobre funcionalidade, mas eu falo muito sobre proposta de valor, falo muito sobre público-alvo, e eu reforço que esse 0 a 1.000 que a gente chegou agora foi muito importante, essa clareza do público-alvo. É muito fácil eu chegar para vocês aqui num vídeo de YouTube e falar assim, galera, em 5 dias meu microsas foi de 0 a 1K de MRR. É muito fácil, mas por trás teve um trabalho de 2, 3 meses de discovery que a gente fez com o nosso público-alvo, com a proposta de valor, com as dores deles e assim por diante. Então, aos R$1.000 de MRR, eu espero que nos próximos vídeos do Building Public a gente esteja comemorando os 10.000, 20.000, até 100K de MRR eu vou estar bem contente também. E aí, galera, agora alguns pontos do Building Public que você pode nos ajudar. O que a gente ficou com dúvida ainda do lançamento do MGM, né? Dessa estratégia de go-to-market? Nós tínhamos 70 contas criadas, né? Que criaram um login dentro da ferramenta. Dessas 70 contas, 40 contas estavam nesse grupo de WhatsApp, ou seja, eram os nossos early users. Quando a gente lançou o trial e o trial acabou, a gente teve uma conversão de 4 a 5% de todos esses usuários. E aí a gente ficou, poxa, cheia de dúvidas, porque a gente tinha 40 pessoas super engajadas, participando, dando feedback e tal, mas nenhuma pagou. E aí essas dúvidas começaram a permear por nossa cabeça. Pô, será que a gente não se comunicou bem o período de trial? Será que a gente falhou na comunicação com os membros? Será que eles não compraram porque era fim de mês, final de agosto? Será que eles não viram valor suficiente para pagar? Será que a proposta de valor tá clara para o nosso público-alvo? Porque assim, eu fico me perguntando, se todas as pessoas estavam usando a ferramenta, elas estavam felizes, e aí de repente a gente desligou a ferramenta, poxa, será que elas não perceberam, não sentiram falta? Então a gente ficou com essas dúvidas, e eu adoraria saber a sua opinião, se você quiser deixar aqui nos comentários o porquê você acha que o nosso trial não converteu. E o detalhe é que as pessoas que estavam no grupo de WhatsApp do trial eram quase todas o nosso público-alvo, ou seja, o nosso ICP. Outras informações e curiosidades. De todos os assinantes que a gente teve, a grande maioria veio de indicação. Não foram nem os
beta testers. Eles vieram de indicação dos beta testers, né? Que curioso isso, né? Outra coisa é que a gente começou a ter clientes B2B. E olha só que interessante, B2B, quando você... Nosso produto, ele é um mix, né? A gente vende tanto para B2C quanto para B2B. Infoprodutor, eu considero ele quase como um B2C, mas apesar dele ter um CNPJ por trás, ele é quase um B2C. E aí, a gente também teve algumas empresas, né? Então veio uma comunidade muito grande de São Paulo, né? Um hub de inovação, que tem uma comunidade muito grande de empreendedores de startup, e eles falaram, olha, a gente tem muito interesse na ferramenta, mas a gente queria pegar o plano anual. Então você toparia dar um desconto pelo plano anual? Poxa, é claro que sim. E aí, uma outra dica para vocês também sobre vender para B2B, sobre plano anual. Olha que legal, se a gente faz uma venda de um plano de R$299 vezes 12, a gente tá falando de 3,5 pau, né? 3,5k de ARR. Se a gente traz pro presente, mesmo com desconto, R$3.000, a gente consegue fazer uma injeção de capital no caixa e com essa injeção de capital, a gente consegue reinvestir esse dinheiro em aquisição de novos usuários através de tráfego pago. Então, trazer caixa pro presente num primeiro momento são duas grandes coisas muito importantes. A primeira é que mostra que a nossa proposta de valor foi tão boa para aquele nicho ou para aquele B2B que ele está disposto a pagar por um ano antecipado pela solução. E a segunda é que trazer caixa é a coisa mais importante de todas para um SaaS, né? Para o início de um SaaS, porque você não precisa desembolsar ou esperar todo mês aquele seu caixa ir crescendo por causa do MRR. E, né, intrinsecamente, ter uma pessoa pagando 12 meses adiantado para você é uma baita de uma validação, é uma baita de uma mensagem dizendo assim, você está indo para o caminho certo. Então, aí, uma outra coisa super legal que aconteceu nesses dias, né? E por fim, né, gente, para eu não me estender muito, eu quero falar para vocês o que é a versão alfa, a beta e a Go Live que a gente está fazendo. Então, a versão alfa a gente testou público-alvo, dor, solução, proposta de valor, bugs e o Analytics funcional. A versão beta a gente está fazendo uma landing page, a gente deixou a ferramenta mais organizada, conseguimos os primeiros clientes e a gente está melhorando o fluxo de onboarding de aha moment que eu também falei no vídeo passado. E aí a versão live, o que a gente pretende fazer é a gente ter a ferramenta com um fluxo 100% operacional, ou seja, a pessoa ela consegue entrar, ela consegue fazer o onboarding dela sozinho, ela consegue usar a ferramenta e a gente leva ela para aquele aha moment tudo de forma automatizada. Outra coisa é que o suporte também nesse Go Live ele tem que estar redondinho. Hoje o nosso suporte não está meio bagunçado, a gente não tem uma base de conhecimento, então tem algumas coisinhas que a gente vai ter que melhorar, principalmente sobre proteção de dados, porque como a gente mexe com dados sensíveis, que são conversas das pessoas, a gente surgem muitas dúvidas sobre essa questão de privacidade dos dados. E aí é um outro ponto que a gente também precisa deixar isso mais claro, talvez através de uma base de conhecimento ou fazendo alguns vídeos explicando para as pessoas de como funciona a proteção dos dados delas. E aí, gente, o que é importante e urgente nessa etapa do MGM que nós estamos agora? A primeira coisa, e para mim, a mais importante de todas, é que a gente tem que levar o cara o mais rápido possível pro aha moment. Porque a gente entende que se a gente levar ele para esse momento que ele se maravilha com a proposta de valor dentro do período de trial, a chance dele converter para usuário pagante aumenta drasticamente. Eu chuto, inclusive, a dizer que ela aumenta e ela fica em 50% de chance. Outra coisa é que a gente decidiu fazer esse aha moment pelo WhatsApp. Então, se a nossa ferramenta é inteira de WhatsApp, o mínimo que a gente pode fazer é fazer esse onboarding, esse aha moment no WhatsApp também, né? E aí, o que a gente vai fazer durante esse aha moment é, durante os 5 dias, a gente vai dando para ele pílulas de conhecimento sobre a comunidade dele e no 5º dia a gente vai enviar um relatório completo pelo WhatsApp falando, olha, seu engajamento foi esse, seu desengajamento foi esse e tal. E a nossa tese é que ele vai se maravilhar em receber essas respostas que ele nunca nem tinha imaginado que eram possíveis e ele vai ver aquele valor, aquela proposta de valor que o vai convencer a talvez se tornar um assinante do MGM. Outra coisa que nós estamos fazendo agora também é construindo uma API para o MGM e a gente está migrando todo o front-end que foi feito em hard code para no code, porque com a ajuda do nosso amigo Felipe Raitano, a gente tem a agilidade de fazer um front-end muito mais rápido e mais bonito no code, enquanto a gente mantém o nosso back em hard code. E o único motivo pelo qual a gente está mantendo o back no hard code é porque a gente tem aquela tese de construir uma empresa para vender. Ou seja, desde o primeiro dia, a gente está pensando que talvez daqui a alguns meses, não importa qual é o motivo, talvez a gente venha vender o nosso negócio. E o Bubble não deixa a gente exportar o código. E esse foi o único motivo pelo qual a gente ainda decidiu continuar no hard code. Beleza, galera? Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje, que vocês tenham aprendido um pouquinho comigo e eu espero aprender muito com vocês também. Se vocês tiverem dicas, sugestões, se vocês tiverem alguém para indicar pra gente, para fazer parte dessa versão beta também, nos indique. Hoje o nosso público-alvo são infoprodutores e gestores de comunidade no WhatsApp e vai ser mais do que um prazer
poder estar aí com vocês aprendendo também. Então não deixe de comentar aqui no vídeo, beleza? E se você curtiu, siga o canal também para continuar acompanhando a nossa série, né? Quase uma série de Netflix de construção aqui do MGM, do nosso Building Public, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.